Vamos falar do Galo aqui da Itatiaia? Vamos nessa, João. Seguinte, turma, nesta segunda-feira a gente segue, né, nas apurações sobre quem será o treinador do Galo para 2025, avaliando também, claro, né, o departamento de futebol, algumas opções para recompor, melhor dizendo, né, esse elenco, até porque o Galo perdeu alguns atletas e pensando principalmente no sistema ofensivo, né, no ataque do Galo, a gente entrou em contato, né, a apuração minha e do Henrique André, com o empresário do Coelho, do Atlético Paranaense. É um jogador versátil, que é um meio atacante, mas atua também como ponta. O Coelho, né, que chegou no Brasil em 2020, veio para o Red Bull Bragantino, depois que saiu do Atlético Tucumã da Argentina, e depois foi para o Atlético Paranaense em 2022. O Atlético teria feito uma consulta pelo Tomás Coelho do Atlético Paranaense, é um jogador jovem de apenas 24 anos e que tem vínculo com o Furacão até dezembro de 2025. O Atlético Paranaense que caiu para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro e está passando por uma reformulação, né? Não só no departamento de futebol, mas pensando também em termos de contas, né? Porque o faturamento na Série B do Campeonato Brasileiro, fatalmente, ele é menor do que uma primeira divisão do nosso futebol. Então, o Coelho sendo sondado pelo Galo, né, para ser uma opção aí pro ataque do Atlético, e tem outros clubes que também se interessam pelo Coelho, tá? Em conversa com esse empresário, falou que o Vasco e o Grêmio também têm um interesse na contratação do jogador. Foi um dos principais atletas do Atlético Paranaense, apesar do rebaixamento, disputou 61 jogos, fez 5 gols e deu 13 assistências. Então nós estamos falando do Coelho no Atlético, e o Cruzeiro buscou um agora do Atlético Paranaense também, o Christian. É aquela velha história. Quem cai é o torcedor, quem cai é o clube. O jogador, meu filho, no dia seguinte a malinha dele tá pronta, ele tá indo embora. Lamentavelmente é o que acontece. O atleta rebaixado, ele não tá nem aí com nada, vai embora, junta as coisas e segue a vida. A gente falou do Bolassi também, né? Do Cruzeiro, que foi rebaixado com o Criciúma. Mas assim, o time do Atlético Paranaense, João, não era um time para cair. Eu acho que os problemas que aconteceram no Furacão foram além do campo e acabaram refletindo dentro de campo, a coisa desandou e acabou sendo rebaixado. Por isso tem muito time de Série A de olho nesses atletas. O Canobi é um que já tá de saída, tá indo pra Europa. O Coelho é muito bom jogador. Eu acho que qualquer equipe da Série A que conseguir contratar o Coelho vai estar contratando um ótimo jogador. O Esquivel, lateral esquerdo, é muito bom jogador. O Christian, que o Cruzeiro contratou, não fez um 2024 bom. O Atlético Paranaense não fez. Mas o 23 foi muito bom, é bom jogador. O Eric, que é daqui de Belo Horizonte, muito bom jogador. O Atlético Paranaense, para revelar goleiro, é uma fábrica de revelar goleiro. E o Mikael, que é o que pegou o pênalti do Hulk no último jogo, é muito bom também. Enfim, tem vários bons jogadores no Atlético Paranaense. E o Mastriani, cara, que tava com uma lesão, mas que foi para lá, saiu do América, goleador, e que vão fazer a festa de muito time que vai jogar a Série A. Então, olho nesse elenco do Atlético Paranaense. Eu repito, o Coelho é muito bom jogador. Vou mudar o termo, se você me permite. Olho nesse desmanche do Atlético Paranaense, né? Porque desmanche total. Tá parecendo aqueles carros da Pedro II, né? Sobrou nada. O para-choque foi para um lado, o volante foi para o outro. A receita cai. Não tem como manter essa folha, esse elenco, e com jogadores que têm qualidade. Vai ter muito time fazendo a festa e fazendo a xepa, né? No Atlético Paranaense. Sabe quem foi anunciado como treinador do Furacão? Quem? Maurício Barbieri. O Furacão postou há pouco nas redes sociais, o Barbieri será o profissional responsável pela... Tem que ver qual vai ser o trabalho do Barbieri lá, né? Porque o eterno dono lá do Atlético Paranaense, Petralha, ele fala que técnico não serve pra nada. Técnico não serve pra nada, torcida não serve pra nada, nada serve pra nada. Torcedor mais atrapalha do que ajuda. Coisa, né, gente? Fecha o estádio. Que coisa. É a vida, né? É muito estranho, né? O Petraglia, a turma lá da imprensa principalmente, já não curte muito o Petraglia, né? E a torcida agora, então... O Atlético Paranaense se perdeu na arrogância. Virou um clube fechado, um clube hermético, um clube que não dialoga com ninguém, um clube que se sente acima do bem e do mal, são donos da verdade e se perderam nisso. E pra piorar, esse ano ainda fez o tal do pacto, né? Você tá doido? Aquilo ali foi uma coisa horrorosa. Né? Tá amarrado no nome de Jesus. Que mau gosto, hein? Impressionante, cara. Nunca vi coisa igual na minha vida. Disseram na campanha
que tinham alguns easter eggs, né? Aqueles elementos surpresa, perdidos ali no meio, fazendo referências ao passado do Atlético Paranaense. Mas a campanha ficou meio pesada, né? Uma coisa macabra, total, né, cara. Vamos dar mais notícias do Galo aí. Bom, ainda falando sobre consultas, sondagens, especulações no mercado da bola, na semana passada, 2 nomes, jogadores que pertencem ao Santos, surgiram, né, na mídia, como se o Atlético tivesse um interesse por esses atletas. São eles: o Lucas Barbosa, que é um meio-campista, né, que se destacou no Juventude, e também o Guilherme, aquele atacante que passou pelo Fortaleza, tá no Santos e que, inclusive, na Sul-Americana deu um show contra o América no jogo da Sul-Americana. Nós, da Itatiaia, batemos um papo com uma fonte dentro do Santos Futebol Clube que falou sobre os 2 jogadores, explicando, né, essa situação do Lucas Barbosa. Essa fonte disse que não teve proposta do Galo, mas houve uma consulta do Cruzeiro. Só que o atleta será negociado com o Red Bull, com o Bragantino. E sobre o Guilherme, o atacante, não houve contato por parte do Atlético, mas sim do Atlético Paranaense. O atleta, que já subiu da Série B para a Série A com o Grêmio, teve nessa campanha do Santos, ele não tem interesse em voltar a disputar a segunda divisão no Atlético Paranaense. Não quer ir para o Atlético Paranaense, mas também não houve essa consulta por parte do Atlético pelo atacante Guilherme, viu, João? Ô Edu, qual a sua opinião sobre ele? 2 jogadores de composição de elenco também. O Guilherme faz o lado esquerdo, é bom jogador, mas não vejo como solução de problema para o Atlético, mas sim como solução para equilibrar elenco. E o Lucas Barbosa a mesma coisa. Só que o setor do Lucas tem Palácios e Alisson, né? O Lucas fez um campeonato muito bom pelo Juventude. Aí tem que equilibrar. Às vezes sai o Palácios, ou sai o Alisson, você traz o Lucas, jogador mais experiente. Mas vejo todos esses 2 nomes como solução para dar equilíbrio ao elenco. Jogadores de elenco, não para chegar e vestir camisa de titular. Eu me lembro muito do nosso querido Emanuel Carneiro. Nessa época ele diria que tá faltando aquele sabiá, né? Sabiá que ele falava? Era sabiá ou... Não sei se era sabiá, se era canarinho belga. Canarinho belga. Era a bala de prata e o canarinho belga. Aquela bala de prata, né? Então... Isso aí tão longe de ser a bala de prata e o canarinho belga. Canarinho tá faltando, belga, né? O torcedor do Galo tá nessa expectativa. E precisa, né, João? Precisa. Até falava agora há pouco na turma do bate-bola, acho que tem muita gente com uma mentalidade um pouco errada do que aconteceu. Se continuar com esse time aí, vai brigar para não cair de novo. O Atlético não brigou para não cair por causa do time. O Atlético largou o campeonato brasileiro. Exatamente isso, tem que saber separar as coisas. Se o Atlético tivesse jogado o brasileiro com um time que foi finalista da Libertadores da Copa do Brasil, não teria passado nem perto desse susto. E essa é a grande crítica que eu tenho à questão do Milito, sabe? Apesar das dificuldades, esse elenco do Atlético tinha obrigação num campeonato brasileiro com 8 classificados para Libertadores, está classificado para Libertadores, Edu. Tinha que ter classificado para Libertadores. O torcedor tem que ter em mente que não brigou para não cair por causa do time, é por conta do que aconteceu na temporada e do Campeonato Brasileiro jogado com time misto ou reserva. Isso deixa claro que o Atlético tem um bom time, mas que teve um elenco muito desequilibrado e por isso precisa fazer um bom mercado para fortalecer o time e, consequentemente, equilibrar o elenco. Ô Rafa, passa a régua nas notícias do Galo. Saiu o ranking atualizado da Conmebol e o Galo subiu 7 posições no ranking da próxima temporada. O Galo estava na 14ª colocação e com a campanha de vice-campeão da Libertadores subiu para o 7º posto. Figura atrás do River Plate, do Palmeiras, do Boca Juniors, do Flamengo, do Peñarol e do Nacional do Uruguai. Lembrando que o Galo vai ter que se valer desse ranking na disputa da Sul-Americana, porque não se classificou para a Libertadores.